Olá, como vocês estão, escolhidos, escolhidas? E hoje nós vamos continuar a nossa história Adoráveis Mulheres. Essa é a nossa segunda história que eu vou ler para vocês. E ela chama-se Um Feliz Natal. Jo foi a primeira a acordar no alvorecer cinzento da manhã de Natal. Não havia meias penduradas na lareira e por um momento ela ficou decepcionada. Então lembrou-se de procurar embaixo do seu travesseiro e encontrou lá um pequeno livro carmim. Ela acordou Meg, que fez o mesmo, e encontrou um livro de capa verde com a mesma ilustração em seu interior. E algumas poucas palavras escritas pela mãe. Naquele mesmo momento, Betty e Amy acordaram para pegar seus pequenos livros, um de capa branca e outro de capa azul. Mamãe quer que leiamos e reflitamos sobre esses livros, Meg disse seriamente, e devemos começar de imediato. Eu vou ler um pouco todas as manhãs ao acordar, pois sei que ele me ajudará a passar o dia. Ela abriu seu livro novo e começou a ler. Jo pôs um braço em sua volta e leu também, com uma expressão tranquila, raramente vista em seu rosto. Vamos fazer como elas, Amy, disse Betty. Eu a ajudo com as palavras difíceis e elas nos explicarão o que não entendermos. E então, os quartos ficaram silenciosos enquanto as páginas eram suavemente viradas e raios do sol invernal invadiam a casa para banhar os rostos vivazes e as expressões sérias como uma saudação de Natal. Onde está a mamãe? Perguntou Meg mais tarde, quando ela e Jo desceram as escadas para agradecer-lhe pelos presentes. Só Deus sabe, disse a velha Hannah. Ela vivia com a família desde o nascimento de Meg e era considerada mais uma amiga do que uma criada. Alguma pobre criatura bateu à porta pedindo ajuda e sua mãe correu para ver o que ela precisava. Ela voltará logo, disse Meg, olhando os presentes que estavam dentro de uma cesta embaixo do sofá, prontos para serem distribuídos no momento oportuno. Onde está o frasco de colônia, Amy? Ela foi colocar uma fita nele, ou algo parecido, disse Jo. Como meus belos lenços parecem lindos, não é? Disse Betty. Hannah os lavou e passou para mim, e eu mesma dobrei todos eles. Ela olhou orgulhosa para as letras, um tanto tortas. Jo riu, escreveu mamãe neles em vez de M. Mark. Que engraçado! Eu achei que ficaria melhor assim, disse Betty, parecendo confusa. As iniciais de Meg são MM. E eu não quero que ninguém use os lenços a não ser mamãe. Que ideia linda e sensível, disse Meg, olhando carrancuda para Jo. Aí vem mamãe. Esconda a cesta, rápido, disse Jo, enquanto alguém batia uma porta e passos vinham do saguão. Mas era Amy, que chegou apressadamente vestindo sua manta e o capuz. Onde você esteve e o que está escondendo atrás de si? Perguntou Meg. Eu fui correndo até a loja da esquina e troquei o frasco pequeno de colônia por um frasco maior, disse Amy. Eu dei todo o meu dinheiro por ele e nunca mais serei egoísta. Meg a abraçou e então um outro bater de porta fez a cesta voltar para debaixo do sofá. E as garotas correram para a mesa, ansiosas pelo café da manhã. E eu vou mostrar a imagem para vocês. Feliz Natal, mamãe! Elas gritaram. Obrigado por nossos livros, nós lemos um pouco e pretendemos ler todos os dias. Feliz Natal, minhas filhas! Estou feliz que tenham começado logo a ler e espero que continuem. Mas gostaria de dizer algo antes de nos sentar à mesa. Não muito longe daqui há uma pobre mulher com um bebê recém-nascido. 6 crianças estão amontoadas sobre uma cama para que não se congelem, pois eles não têm fogo. Não há nada para comer lá e elas estão famintas e com frio. Minhas meninas, vocês não poderiam dar seu café da manhã para eles como um presente de Natal? Por um momento ninguém disse nada. Então Jo falou. Que bom que você chegou antes que começássemos a comer. Posso ajudar a levar as coisas para as pobres criancinhas? Disse Betty.
Eu é que vou levar o leite e os sonhos, completou M, abrindo mão das coisas que mais adorava comer. Meg cobriu as panquecas e juntou alguns pães numa grande travessa. Sabia que vocês fariam isso, disse a senhora Mark sorrindo. Era cedo e poucas pessoas viram aquela procissão engraçada. Aquele era um cômodo vazio e miserável, sem lareira, com roupas de cama esfarrapadas, uma mãe doente, um bebê chorando e um grupo de crianças pálidas e famintas amontoadas embaixo de um velho acolchoado para se manter aquecidas. Os bons anjos vieram até nós, disse a pobre mulher, chorando de alegria enquanto as garotas entravam. Hannah, que tinha trazido lenha, acendeu uma fogueira. A senhora Mark ofereceu chá e mingau à mulher e se dirigiu depois ao pequeno bebê com tanto carinho como se fosse seu. As meninas acomodaram as crianças em volta do fogo e as alimentaram como se fossem passarinhos famintos. Foi uma refeição feliz, embora as garotas não tenham provado nem um pedacinho dela. Mas quando partiram, não havia pessoas mais felizes do que aquelas 4 garotas com fome que abriram mão do seu desjejum de Natal. Viva, mamãe! Exclamou Joe. Betty tocou uma marchinha ao piano. Amy abriu a porta e Meg acompanhou a mãe para dentro da sala com grande respeito. A senhora Mark ficou muito surpresa e emocionada quando recebeu seus presentes e leu os pequenos bilhetes que encontrava em cada um deles. Os chinelos foram calçados de imediato. Um novo lenço foi parar em seu bolso, perfumado com a colônia de Amy, e as luvas foram consideradas o par perfeito. E houve então muitos risos, beijos e explicações. O resto do dia foi gasto com a preparação para a noite, quando as garotas apresentariam uma peça escrita por Jo. Ela faria as personagens masculinas e se divertia com um par de botas de couro que uma amiga lhe dera. Essas botas, um velho florete e um gibão gastado eram seus objetos preferidos, usados em todas as ocasiões. Na noite de Natal, uma dúzia de garotas se agrupou sobre a cama, agora transformada de camarim, e sentadas aguardavam ansiosamente diante da cortina de chintz azul e amarelo. Ouviram-se cochichos e uma risada aqui e outra ali, ocasional, vindo de trás das cortinas. Depois, uma campainha soou e todas saíram correndo. Uma floresta sombria tinha sido montada com uns poucos arbustos e um manto verde sobre o chão, e uma caverna feita com cabides para o teto e mesas como paredes. Dentro da caverna havia uma velha feiticeira curvada sobre um caldeirão negro. Hugo, o vilão, entrou na caverna com uma barba negra, carregando uma espada, uma capa misteriosa, e aquelas botas. Ele proclamou seu ódio por Rodrigo, seu amor por Zara e como mataria o primeiro para ganhar a segunda. Depois foi até a caverna e ordenou a Agar que viesse ter com ele. Meg apareceu com cabelo cinza feito de crina de cavalo caindo sobre seu rosto. Hugo pediu uma porção que fizesse Zara amá-lo e outra para destruir Rodrigo. Agar invocou o espírito para trazer a poção do amor e uma pequena figura apareceu com asas brilhantes, cabelos dourados e uma coroa de rosas na cabeça. Ela brandiu uma vara de condão. Cantou uma canção e jogou um pequeno frasco aos pés da feiticeira. Agar invocou novamente e um diabinho apareceu. Ele resmungou uma maldição, atirou um pequeno frasco para Hugo e então desapareceu com um sorriso irônico. Hugo pegou as porções e partiu. E então Agar disse à plateia que, como Hugo matara alguns de seus amigos, ela o amaldiçoara e agora se vingaria. A cortina se fechou e a plateia comeu bombons enquanto esperava. Muitas marteladas foram ouvidas antes que a cortina fosse reaberta. Uma torre se erguia até o teto e, a uma certa altura, havia uma janela onde estava Zara, um vestido azul e prateado, esperando por Rodrigo. Ele chegou, vestindo um capuz emplumado e uma capa vermelha. E aquelas botas, é claro. Ajoelhando-se aos pés da torre com um violão, fez uma serenata para Zara e depois lançou uma escada de cordas à janela e a convidou a descer. Ela pulou a janela, pôs as mãos nos ombros de Rodrigo e estava pronta para descer. Mas esqueceu a cauda do vestido, que ficou presa na janela.
A torre tremeu, caiu num estalo e enterrou os amantes sobre as ruínas. Dom Pedro, o rei cruel, veio correndo e acudiu sua filha, sussurrando: "Não riam, finjam que está tudo bem", e ordenou a Rodrigo que abandonasse o reino. Mas sua filha e Rodrigo o desafiaram, e ele os enviou aos calabouços profundos do castelo. O terceiro ato se passava no salão do castelo, onde Agar entrava para salvar os amantes e acabar com um. Agar o ouviu chegar e escondeu-se, e o viu derramar as poções em 2 taças de vinho. Ele ordenou ao criado que levasse as taças aos 2 cativos em suas celas. O criado chamou Hugo à parte para lhe contar algo, e Agar trocou as taças por 2 outras inofensivas. O criado se foi com as taças de Agar e pôs de volta a taça que continha o veneno destinado a Rodrigo. Hugo a bebeu e, após muito espernear e se debater, caiu no chão e morreu. O quarto ato apresentava Rodrigo prestes a se matar com um punhal, porque lhe disseram que Zara o tinha abandonado. Mas cantaram uma canção embaixo de sua janela, dizendo que Zara se mantinha fiel, mas estava em perigo. Uma chave foi jogada em sua cela para abrir a porta, e Rodrigo arrebentou suas correntes e partiu para salvar a amada. O quinto ato começou com Zara e Dom Pedro discutindo. Ele queria que ela fosse para o convento, e ela estava prestes a desmaiar quando Rodrigo invadiu o saguão e pediu a sua mão em casamento. Dom Pedro se recusou porque Rodrigo não era rico, mas um criado entrou com uma carta e uma bolsa enviadas por Agar. Ela deixara quantias inimagináveis para o jovem casal e previa um destino terrível para Dom Pedro, se ele não lhes permitisse ser felizes. Uma torrente de pequenas moedas foi retirada da bolsa, o que rapidamente acalmou o severo rei. Tudo terminou com um coro alegre e a cortina se fechou sobre os amantes que recebiam as bênçãos de Dom Pedro. Aplausos entusiasmados se seguiram, interrompidos abruptamente quando a cama que servia de camarim caiu sobre a plateia, entusiasmada. Felizmente, ninguém saiu ferido. No mesmo instante, Hannah apareceu. "As pequenas damas não gostariam de descer para jantar?" ela disse. Aquilo era surpresa mesmo para os atores. E quando elas viram a mesa, todos se entreolharam surpresos. Havia sorvete, bolos, frutas e bombons franceses, e no meio da mesa havia 4 grandes buquês de flores de estufa. "Foram as fadas?" perguntou Amy. "É Papai Noel", disse Betty. "Mamãe é que fez isso", disse Meg, atrás de sua barba grisalha. "Tia Mark teve uma boa recaída e enviou o jantar", proclamou Joe. "Estão todas erradas. O velho Sr. Lawrence é que mandou", respondeu a Sra. Mark. "O avô do menino Lawrence?" exclamou Meg. "O que pôs tal ideia em sua cabeça? Nós nem o conhecemos." Hannah contou a um de seus criados sobre a sua festa no café da manhã, e isso deixou muito contente. "Ele conheceu meu pai alguns anos atrás e enviou um recado dizendo que gostaria de presentear minhas filhas com algumas guloseimas em homenagem a este dia. Foi aquele garoto que colocou isso na sua cabeça. Eu sei que foi ele", disse Joe. "Ele gostaria de nos conhecer, mas é tímido, e Meg é tão petulante que não me deixa falar com ele." As travessas foram passadas e o sorvete começou a desaparecer de vista, em meio a ohs, ahs de satisfação. "Vocês se referem às pessoas que vivem naquela grande casa ao lado, não é?" disse uma das meninas. "Minha mãe conhece o Sr. Lawrence. Ela diz que ele é um orgulhoso e não gosta de se misturar aos vizinhos. Ele mantém o neto trancado quando o garoto não está cavalgando ou passeando com seu tutor, e o obriga a estudar muito. Nós o convidamos para a nossa festa, mas ele não apareceu. Aquele garoto precisa se divertir." "Tenho certeza que sim", disse Ju. E esse é o fim da segunda história. E aguardem até o próximo vídeo, onde nós continuaremos as histórias das adoráveis mulheres. Curtam o vídeo, comentem e compartilhem com as pessoas que vocês querem que conheçam as histórias das adoráveis mulheres. Até o próximo vídeo.